Digão, parabéns pelo filme, gostei muito. Achei que é um filme que articula muitas mensagens importantes e urgentes e também traz um entretenimento que é muito legal, né? Eu queria começar perguntando pra vocês, né? Que, tipo, dia desse estava no bar com um amigo meu e ele começou a criticar Marighella porque ele acha que há um ruído que se causa num filme com uma mensagem política forte quando você traz a linguagem do entretenimento, a linguagem do cinema de ação. Eu acho que Alemão 2 é um ótimo expoente para mostrar que isso não existe, essa confusão e tudo mais. Então eu queria saber vocês como atores, artistas, como vocês enxergam essa crítica que parece ser mais frequente sempre com produções nacionais aqui, por exemplo, com produções internacionais que fazem a mesma coisa. Me permita, Digão, começar, eu ia falar exatamente isso. Eu falo assim, olha, o cinema americano, por exemplo, é pródigo em fazer, por exemplo, eles têm o western deles lá, né? E eles abordam questões humanas, questões inúmeras, assim, toda hora voltando para o gênero do Velho Oeste lá, e usam desse negócio e as pessoas assistem e veem questões humanas, não sei o que, etc e tal, e ao mesmo tempo que tem um bang bang, ao mesmo tempo que tinha aquelas coisas absurdas de matar índio, né, que é uma coisa que também se fez muito aqui, fazendo um paralelo com o Favela Movie, e claro que amadurece a linguagem à medida que a sociedade amadurece o diálogo também. Mas eu acho que é possível, assim, é um risco. É um risco você pegar e fazer entretenimento, você realmente querer agradar quem gosta da ação e ao mesmo tempo querer passar uma mensagem que você acredite. É um risco, mas é uma corda bamba que a gente anda mesmo assim, porque a gente quer levar a gente pro público, né, para as salas de cinema, a gente quer atrair as pessoas e quer que as pessoas ouçam o que a gente tem para dizer. Então, essa dualidade assim é que é o lance mesmo, não tem nada de errado não. É que às vezes dá certo, às vezes dá errado. Acho que é um entender também do processo do sistema. Assim. Eu acho que Marighella, ele é um filme que ele já é um filme perseguido político, porque ele é um recorte de uma época que condiz totalmente com agora, que a gente poder parar realmente poder entender. É um filme que traz, tipo, uma revolução, sabe, assim. E o Alemão 2, ele fala sobre questões que estão muito latentes hoje em dia, mas que são questões marginalizadas ainda. E que é isso, a gente conseguiu criar um gênero para esse filme, que é o Favela Movie, só que, tipo, esses filmes, eles lidam com uma questão muito delicada, que é a realidade. Então, quando você tem esse filme, mas você não assume a responsabilidade de falar sobre o que você está dando voz ali, você tem um blockbuster que está lucrando em cima de uma questão que não deveria, assim, sabe? Eu acho que o Alemão, ele vem nessa proposta de meio que quebrar um pouco disso. Eu gosto muito como o soldado é um instrumento muito importante em fazer isso, né? Porque ele é um antagonista complexo, muito humano, e eu acho muito legal como no momento que ele está sendo covardemente torturado ali, há todo um cuidado para não espetacularizar o sofrimento de um homem preto ali, né? E quando ele está falando sobre a família, ali é um momento que ele é iluminado e você enxerga ele e ele está falando. Então, eu queria saber como é que foi para você, Digão, viver um personagem que, tipo... traz todas essas escolhas, todo esse trabalho para fazer dele um personagem mais disruptivo no retrato de um criminoso, negro, favelado, coisa que é difícil a gente encontrar com essa dimensão de humanidade ali. Como é que foi esse trabalho? Esse foi um trabalho muito em dupla, né, amigo? Porque a gente entendeu que a gente precisava humanizar esse personagem e ele começa o filme já como um grande vilão, né? Tipo, ele começa o filme com aquela fatalidade e dali sai como um grande monstro, assim. Então, quando a gente começa o filme nesse lugar, a gente tem que fazer uma volta para que a gente consiga humanizá-la no final. E esse momento da tortura e o momento da farmácia, acho que são os pontos-chave do filme, assim. São quando a gente vê que ele é humano, porque as pessoas têm empatia por aquela cena de tortura, sabe? Por aquela dor que ele está sentindo, de uma forma que a gente sabe que está sendo totalmente errada. Quando a gente consegue ouvir ele de frente para um outro homem igual, que também tem família, que também tem sonhos, sabe? Que também quer dar para essa família o que puder dar de melhor, assim, a gente consegue entender que ele é humano. Então, quando a gente conseguiu identificar isso no roteiro, e eu consegui, na minha vida, identificar isso no meu cotidiano, assim, enquanto morador da Cidade de Deus, foi só entender o B.O. e abraçar. Tipo assim, vamos tentar fazer isso com responsabilidade. Ele é um dos mais complexos de se defender, porque ele ainda é um personagem que está dentro do tráfico, que é uma outra conversa que o filme tenta trazer uma reflexão de que não é sobre isso, assim, sabe? E porque ele, para além dessa camada de ser pai, de ser bandido, ele é um bandido que é um chefe de um tráfico pacífico, ele tem uma comunidade da qual ele coordena que
não gera guerra, e esse é o grande X da questão quando você vai entendendo sobre o que o filme está se tratando, assim, sabe? Quando chega no final e vê qual é o real problema do filme, a gente consegue entender que talvez ele fosse mais heróico do que vilão, realmente. E só que aí o filme já se deu assim. Mas foi incrível porque eu acho que foi as pessoas a galera que assistiu tem falado que talvez tenha sido a primeira vez que a gente conseguiu ver um personagem traficante, bandido, tendo essa humanização assim em tela, sabe? De você tem que olhar com cuidado. Porque traz um equilíbrio, né? Não passa pano para atividade criminosa, mas mostra que dá para você ser duas coisas, Sim, dá para trilhar esse caminho, né? Se você escolhe um caminho do crime, seja ele qual for, seja se tornar um traficante, seja você roubar, desviar verba pública, entendeu? Não importa a escolha. Se você comete um crime, você tem que pagar por esse crime. Você não paga com a vida, não se paga com a vida. Esse é o X da questão, é um dos X, são vários, da questão, não se paga. Então a gente não pode fomentar um Estado que ele acha que forma de ele combater a violência é com mais violência, combater o crime com matança, porque isso não dá certo em lugar nenhum do mundo e nunca dará. E para isso você precisa entender que as pessoas, por que não dá certo? Porque a gente não tira uma vida das outras pessoas, a gente não tortura as outras pessoas. Então, por isso que é importante aquele filme, assim, ele é um bandido, ele realmente é um bandido, assim. O quanto ele se comunica, o grau de influência dele na própria comunidade, certamente, o filme não é sobre isso, mas se você for averiguar, a gente vai entender, porque a gente sabe o quanto o Estado esteve ausente e o quanto outras forças acabam ocupando esse espaço. No entanto, é inadmissível a tortura. É inadmissível a tortura. Ninguém pode ser torturado. Não existe isso. E o filme, ele deixa claro, ele, hora nenhuma, ele faz. Então, você chamou a atenção muito bem para aquela cena da tortura, que assim, fala, epa, isso está errado. Isso está errado. E a partir daí, por que está errado? Porque tem um ser humano que tem que pagar pelo crime, mas não com dor, não tem que arrancar braço, não tem que maltratar. Por quê? Porque é um ser humano, porque ele sente. Ah, ele sente. Ele não só sente, como o sentimento dele fez com que ele constituiu família. Esse cara tem que ir para a cadeia, ele tem que ser visitado pela família, ele tem que ter a oportunidade, que obviamente a cadeia não dá, de ser reintegrado à sociedade e ter uma vida plena, digna. Com certeza. Falando desse processo de humanização e dessa denúncia do ciclo de violência, o seu personagem, Vlad, também é muito importante. Ele traz um negócio que me lembrou muito o primeiro Tropa de Elite, aquele trabalho do Wagner, de mostrar aquele pânico, aquela deterioração psicológica rasteira que o policial sofre pelo sistema em qual ele está inserido, que ele só percebe depois que ele já espana, estoura, né? Sim. Eu queria saber como é que foi o seu trabalho ali, provavelmente com outros policiais, também de pensar essas coisas da tremida, do medo, da insegurança ali, para inserir isso no personagem, que é também um ponto de conexão entre os dois personagens. Depois. Sim. É porque é uma guerra. Na guerra você tem o policial de um lado com a arma, você tem o traficante do outro lado com a arma. E você tem as maiores vítimas, que são os moradores daquele campo de batalha, que eles não escolheram guerra nenhuma, não pegaram arma, e eles são massacrados, seja porque a bala acerta eles, perdida, né, que não existe, a bala acerta eles, ou seja porque são confundidos, ou seja, é uma tragédia sobre essas pessoas. Mas também é uma tragédia para o próprio jovem traficante e para o policial, porque ninguém deveria morrer. Porque o confronto, a violência deveria ser a última dos atos. A gente deveria entrar de outra forma. E a polícia, essa polícia do Rio de Janeiro, é a que mais mata, a que mais morre e a que mais se mata. Ela se mata por problemas psicológicos, mal remunerada também. E tudo isso converge para uma atitude violenta, porque a gente tem um Estado também, uma sociedade /Estado, que também é violenta e eventualmente solicita, pede por isso, clama por isso. O policial não quer. Não é possível, assim. Vai ter uma minoria de policiais que querem matar, a maioria não quer. Não quer matar, não quer correr risco de morrer, quer ser bem remunerado, não quer ter problemas psicológicos. Aí, durante a preparação, que a gente conversou com muita gente, a gente sabe que pouquíssimas pessoas recorrem a tratamento psicológico policiais por medo de serem encarados como pessoas incapazes emocionalmente, mais fracos, doidos, não sei o quê. Então, as pessoas se medicam escondido, bastante recorrente, não procuram, porque existe, ainda que poucos profissionais, mas existe psiquiatras, psicólogos que estão a serviço da corporação, mas quase não se procura. E aí tudo isso foi chegando, essas informações foram chegando para eu conseguir construir e entender esse personagem, assim. Mas não é difícil, assim, você imaginar que um cara desse também ele é consumido pela violência, porque todos somos de alguma forma,
desde que a gente tenha o mínimo de sensibilidade, né? E perceba onde a gente vive. Digam, Ursinho, Dom, agora Alemão 2, são trabalhos que vão trazendo uma trajetória muito legal, você ainda jovem, de conseguir trazer luz sobre personagens diferentes, né? Eu queria saber de você, trilhando esse caminho, o que você enxerga pra frente, assim, de desafios que vêm para conseguir mais papéis que desafiem os estereótipos deixados para os homens negros na ficção brasileira, e aquele papel que você, pô, esse eu queria fazer, aquilo que ainda não veio, que você sonha em fazer. O Vladimir acabou de me falar isso, a gente estava almoçando. Você diga, você tá com quantos anos? Eu tô com 27 ali. 27, assim, 27. E poder estar com os 27 pensando, assim, sobre esses trabalhos, sabe, sobre as questões que eu já consegui dar uma iluminada nessa trajetória, me faz ter a certeza de que eu escolhi a coisa certa para fazer, assim, sabe? Eu falo que o Alemão 2, a gente gravou em 2019, que foi o momento que eu perdi a minha mãe. E aí, era eu sozinho, que já não tinha mais minha mãe, não tinha meu pai, não tinha minha avó, era eu sozinho. E um sonho que era muito mais alimentado por eles do que por mim, assim. E aí, quando eu vi o Alemão, eu falei assim, cara, eu fiquei esses últimos 1 ano e meio trabalhando para ganhar dinheiro, para poder ajudar minha mãe no tratamento de um câncer terminal, que em algum momento ia chegar. E agora, será que eu consigo trabalhar para mim? Será que meus sonhos, sabe, conseguem ser o suficiente para mim, assim? E se não forem, pelo que vão ser, assim? E aí é isso, sabe? Pelas causas que eu carrego, pela representatividade que eu tenho e pelos lugares onde essa voz pode chegar e propor uma transformação, assim. Então, eu sou muito grato a todos esses trabalhos, sou muito feliz com a trajetória, com os encontros e meu sonho é pra Marvel, gente. Eu ia falar isso. Eu e o Vladimir fazer o novo Homem-Aranha e Tony Stark. Mete um super-herói Tá aí, entendendo? cara, eu vou junto. Em vez de pegar uma arma de poderes, Na assim. minha idade, eu posso ser um cientista, eu posso ser o cara que veste Sim. o manto de você. Na minha idade, né? Eu não posso mais ir pra luta, não. Entrega. Nós dois vamos estar lá, porque, tipo assim, nosso filme, a gente trabalhou nesse clima. Ele era o Homem-Aranha, eu era o Homem-Aranha e ele era meu Homem de Ferro. Então, falando da química que vocês têm, me lembrou muito alguns filmes americanos aí, tipo Os Imperdoáveis ou Protegendo o Inimigo. Vocês foram buscar algumas referências dessas mais descontraídas também para englobar ali no processo? Como é que foi despertar a química aí para fazer essa dupla improvável em determinado momento do filme? A gente não me lembro de ter assistido um filme assim, mas eu me lembro que eu lembrei e comentei com o Digão, O Inimigo Meu, que é um filme antigo, vocês não vão lembrar, minha geração que assistiu na sessão da tarde, o Telecine, o Supercine, que é a história de dois caras que estão em guerra, ficção científica, duas espaçonaves atirando, um é de um extraterrestre, o outro é humano, e eles caem num planeta e eles tentam ainda um matar o outro, etc. Só que de repente não conseguem e eles vão precisando sobreviver. E eles descobrem que eles precisam da ajuda um do outro, eles vão se aproximando de alguma forma. Porque é isso, os caras estão lutando uma guerra que não é deles, eles não sabem o que estão lutando, a guerra talvez não precisasse existir e às vezes você é massa de manobra disso. Eu lembro de ter comentado sobre essa referência que ele trouxe pra gente, mas eu, de verdade, para além da preparação que a gente teve lá no set, né, e antes de ir pro set, eu peguei mais as questões que a gente tinha no roteiro e me entreguei com o Vladimir, gente. Era com o Vladimir Bricha que eu tô, entendeu? Então, assim, Vamos junto. tinha um lugar de ser um trabalho com um artista que não só tinha um lugar assim artístico potente para dar a voz ao Machado como deu, mas também um Vladimir que é um ator atrás desse personagem, né, que conseguiu ter uma unidade de troca e de, sabe, trocar literalmente, sendo assim. Passar a pistola também, ó. Vai lá, vambora. Foi muito bom. Eu gostei muito da textura do filme. O filme ser feito em locação e tá ali, o suor e a dinâmica. Então, como é que foi? Como é que isso informou a atuação de vocês? Como é que isso ajudou? Ou apresentou desafios? Porque eu imagino que umas escoriações ali em algum momento ou outro deve rolar, né? Bater aqui, bater ali. Como é que foi isso? É muito bom filmar em locação, né? É muito bom. Parece que a coisa você imanta a coisa com mais facilidade, assim. Agora também é mais difícil, né? Até para chegar, às vezes, no negócio você tinha que subir um monte de escada para chegar no set, que é lá em cima.
tudo faz parte do processo, assim. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no pé, estava com dificuldade de locomoção, tudo isso bom, o personagem tomou um título, está com dificuldade, e a gente vai se apropriando das coisas para tentar dar o máximo de realidade. Eu fico de short e chinelo 80% do filme. Então ficou um raladinho aqui do ombro, um pouquinho de flechinha aqui no meu ouvido, então tiroteio. Mas eu acho que tudo isso eu boto na conta da adrenalina de fazer um filme de ação do tamanho como a gente fez, assim, sabe? Poderia não ser sobre comunidade, mas ainda é um filme de ação e não tira esse mérito. É muito legal, gente, adrenalina pura. Gente, muito obrigado aí pelo tempo, pela descontração. Parabéns pelo filme. Valeu. Show de bola. Valeu. Muito sucesso, gente.